Essa semana mesmo eu estava conversando em família sobre essas questões de cotas, né? De umas 2 décadas para cá, vieram aparecendo algumas questões que foram levadas em consideração, tipo cota racial, cota para negros, para acesso às universidades. Salvo engano, ultimamente existiu um projeto para cota para índio. E aí... Benefício que a sua geração não teve. Aí eu faço uma remissão a um programa na televisão, onde o falecido Emílio Santiago se manifestou a respeito disso aí. Sou negro, sou formado em Direito, fiz concurso na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, salvo engano, e na época não tinha cota racial, e passou. Então ele mesmo se manifestando, salvo engano, se eu não estou enganado, falando que ele não precisou dessa cota, ele foi em igualdade de condições. Então, às vezes, essa questão, às vezes você começa a fazer algumas diferenciações, e aí você vai de encontro com o artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, religião, e aí a gente fica E aí eu vou te atrapalhar e pegar o meu professor de direito constitucional, que dizia: todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais. E esses mais iguais têm sempre sido beneficiados. Eu estudei na Universidade de Brasília, fui pelo vestibular tradicional, não existiu o PAS ainda, existiu no meio do meu curso. Também não tive cota racial, mas eu consigo perceber uma evolução depois da cota. Onde que você consegue perceber uma evolução depois da cota? E hoje eu trabalho em escola, em Ceilândia, e eu percebo uma situação. Antes você não via pessoas da Ceilândia, você não via pessoas de Santa Maria, você não via pessoas de Samambaia entrando na Universidade de Brasília e tendo a oportunidade de ter uma universidade, era raro. Uma universidade gratuita e de qualidade. Quando acontecia, a cidade espalhava, a cidade toda, eu ficava sabendo. Perfeito, eu entrei, mas quando eu entrei lá em 2009, eu primeiro prestei um concurso, passei no concurso público, estudei, fui para um concurso à noite. Eu era louco para fazer história. Eu fiz arquivologia porque não tinha arquivologia à noite. Não tinha história à noite, só tinha arquivologia, que era o mais próximo. Graças a Deus, hoje estou me formando em história e arquivologia. Eu consegui unir os dois, mas percebi essa dificuldade. Depois de um tempo, com o PAS, o programa de avaliação seriada começou a abrir espaço para esses alunos e começamos a ver alunos dessas comunidades entrando na Universidade de Brasília e depois nós começamos a ver. Então, isso é um ressarcimento histórico. E aí eu vou falar muito de história porque eu venho da história. Sim, claro. É um ressarcimento histórico àquelas pessoas que foram sacrificadas dentro do processo. Dizer que o negro não foi sacrificado e não é sacrificado no processo da formação do povo brasileiro e da nossa história hoje é não reconhecer a própria história que nós tivemos hoje, que nós vivemos hoje. É complexo de discutir isso. Você é favorável, então, às cotas? Eu sou favorável a esse pagamento, a esse ressarcimento a essas pessoas que necessitam. E aí nós iniciamos com a cota racial. Cumpriu o papel. Nós ampliamos para a cota social. E hoje não se fala mais em cota racial. Você vai ter cota de escola pública, por exemplo. Dizer que um aluno de escola pública não tem o direito de ter uma certa quantidade de vagas destinado a ele, para ele concorrer em pé de igualdade entre os iguais, que são os da escola pública, eles necessitam disso. Não tem como o aluno de escola... Durante muitos anos a UNB, é isso que você está falando, a UNB era a universidade pública e quem ia para lá era quem estudava nas escolas particulares. Qual era o papel? A UNB era o seguinte, como é que funcionava? Pelo menos na minha época, não sei na sua. Você fazia o seguinte, você colocava o seu filho no Galoá, pagava as melhores escolas públicas para ele do ensino médio, do ensino fundamental, para ele entrar na universidade e você garantir a liberdade econômica. Isso.